Vamos continuar a nossa análise da geografia do Brasil. Você viu no módulo anterior como nós podemos regionalizar o território brasileiro e a complexidade dessa regionalização. Agora, nós vamos analisar algumas características importantes sobre o Brasil. Dá uma olhada aqui comigo nessas características. Quando nós falamos do Brasil, eu gosto que vocês entendam da seguinte forma. Cada país poderia ganhar um slogan. Como assim? Cada país poderia ganhar um rótulo, poderia ganhar aí um título para que fosse mais fácil de entender suas relações com o mundo. E se nós tivéssemos que escolher um slogan, escolher um rótulo aí para o Brasil, um muito forte seria Brasil, país rico e desigual. Como assim, professor, país rico e desigual? Veja, muita gente costuma dizer o seguinte, o Brasil é um país de grandes desigualdades sociais. Verdade? O Brasil é um país que tem inúmeros problemas de desigualdade social. Então por isso o Brasil é um país pobre. Não, o Brasil não é um país pobre. O país que nós vivemos, o Brasil, é um país rico. Você já vai ver por quê. Mas apesar dessa riqueza estar presente, ela não é bem distribuída entre os seus moradores. Nós, a população que está dentro desse país. Por isso, o melhor slogan para o Brasil, o melhor rótulo para o Brasil seria país rico e desigual. Algumas provas cobram que vocês saibam algumas características gerais que justifiquem este rótulo. Eu separei para vocês aqui quais seriam os principais pontos fortes do Brasil e quais seriam aqueles principais pontos fracos, aquilo que chama a atenção de forma positiva e negativa para o país. Vamos analisar esses pontos. Põe tela cheia para mim, Dogão. Olha só que interessante. Pontos fortes. O Brasil é um país que tem riquezas e recursos naturais imensuráveis. Volta para mim. O que significa ter riquezas e recursos naturais imensuráveis? Você vai analisar conosco, nos módulos de Geografia do Brasil, que o Brasil possui aí, por exemplo, 13% de toda a água doce do mundo. Isso é uma riqueza natural que não tem como ser medida, é imensurável. O que significa ter 13% da água doce de todo o planeta? É uma riqueza muito além daquilo que nós possamos imaginar. Isso pelos vários usos que a água tem, na agricultura, na indústria, enfim, em diferentes aspectos. O Brasil tem minérios muito variados. O Brasil tem minério de ferro, o Brasil tem ouro, o Brasil tem minério de manganês, o Brasil tem nióbio, o Brasil tem uma série de recursos, não só a água, mas os minérios e tantos outros, que poderiam ser classificados como imensuráveis. Isso justifica o Brasil ser um país rico. Quando eu falo em riquezas, eu não me refiro a dinheiro apenas. Eu me refiro a recursos que podem gerar capital e gerar valor para o Brasil, significando que o potencial do Brasil de gerar riqueza é muito forte. Tanto é verdade isso, que observa o segundo ponto forte. O Brasil é considerado hoje a 7ª maior economia do mundo. Quando eu digo que o Brasil é a 7ª maior economia do mundo, eu estou me atendo ao PIB, ao Produto Interno Bruto que o Brasil produz. Isso significa que quando nós comparamos o Brasil com todas as nações do mundo, nós somos o 7º maior país em produção de riquezas. Nossa população, o trabalho do nosso povo, coloca o Brasil sendo o país que gera a 7ª maior riqueza do mundo. Nós perdemos apenas para 6 países, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Só esses 6 países produzem mais PIB do que nós. Só esses 6 países são mais ricos do que nós. Nós somos o 7º. Mesmo em crise, professor? Mesmo em crise. Que nós não consigamos ficar em 7º lugar. Que nós tenhamos uma queda para o 8º lugar, 9º lugar. Nós estamos, no mínimo, entre as 10 maiores economias do mundo. E isso justifica para você o título de país rico. Continua observando os pontos fortes comigo. Enche a tela, Dogão. Olha só, o Brasil possui
regime democrático e estabilidade política. Como assim, professor? Isso é um ponto forte? Claro, o nosso país já passou por mais de 20 anos de ditadura, nosso país já foi monarquia, nosso país já foi república, já passamos por instabilidades na nossa história, como você vê com o professor Kaká. Mas observa que interessante, hoje, desde a abertura democrática no final dos anos 80 e há mais de 20 anos, temos aí um regime democrático e temos uma estabilidade política. Volta para mim. Isso é um ponto forte, importantíssimo. Por quê? Uma nação que quer ser desenvolvida hoje, uma nação que quer ter qualidade de vida, oferecer qualidade de vida para a sua população, precisa ter um sistema político previsível e participativo. Como assim participativo? Democrático, que haja eleições diretas, que haja eleições regulares, que se respeite o calendário eleitoral e, quando eu digo que tem que ter estabilidade política, eu me refiro a não ter uma ditadura, a não ter nenhum tipo de problema que leve, por exemplo, uma ditadura que surja aí a partir dela problemas econômicos ou então problemas de perseguições políticas. O Brasil conseguiu, às duras penas, manter-se democrático e ter uma estabilidade política, de tal maneira que isso é um ponto forte do nosso país. Continuando a nossa análise, observa lá, o Brasil pode ser considerado também uma potência energética e uma potência agropecuária. Isso significa que o Brasil hoje tem grandes reservas de fontes renováveis e não renováveis de energia. O Brasil, por exemplo, produz a maior parte da sua energia elétrica a partir de hidrelétricas, mas nós também temos energia nuclear, nós temos energia eólica, nós temos grande força também na produção de petróleo, principalmente com a descoberta do pré-sal recentemente. O Brasil é uma potência energética renovável, mas também tem recursos não renováveis muito importantes. Quando eu olho para a questão da potência agropecuária, o Brasil é considerado hoje o principal celeiro do mundo. Como assim, professor, o principal celeiro do mundo? Produtor de alimentos. O Brasil, no geral, é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, tá? Ficamos apenas atrás dos Estados Unidos nesse momento. Mas o nosso potencial, por termos muitos solos férteis e temos uma tecnologia agrícola bastante avançada, é que dentro do século XXI, o Brasil vai se tornar o celeiro do mundo, sendo responsável aí pela produção de 40% do alimento a mais que a humanidade vai precisar até 2050. São pontos fortíssimos do Brasil. Dentre esses pontos, isso faz com que o Brasil seja hoje líder do G20 e líder na América Latina. O G20 é o grupo dos 20 países mais importantes do mundo, entre os emergentes, aqueles que estão se desenvolvendo, e os já desenvolvidos. O Brasil hoje tem voz ativa no cenário internacional. O Brasil hoje é um país que se faz ouvir no cenário internacional. Tem o que colocar em jogo, tem opinião e posições a defender com muita ênfase. É respeitado e respeita também a opinião multipolarizada dos seus parceiros. Dentro da nossa região, o Brasil é o principal líder da América Latina. O Brasil representa a América Latina de uma certa forma. Claro, existem outras potências na América Latina, como o México, como a Argentina, o Chile, a própria Venezuela, que apesar de estar passando por um momento delicado, tem sua importância principalmente por conta do petróleo, mas o Brasil é líder na América Latina, é líder do Mercosul. O nosso país está se inserindo na nova ordem mundial de uma forma bastante positiva. No entanto, não nos deixemos enganar, existem ainda alguns pontos fracos que nós temos que administrar. Enche a tela para a gente dar uma olhada melhor. Olha só, o Brasil ainda apresenta problemas de infraestrutura, como, por exemplo, na questão dos meios de transporte, que nós vimos no módulo dos meios de transporte, a questão energética, o Brasil ainda precisa
de uma melhor distribuição da sua energia, sem perda na distribuição. O Brasil ainda precisa garantir alguns recursos energéticos e utilizá-los melhor. E a questão da distribuição hídrica. Volta para mim. Quando eu falo na questão da distribuição hídrica, você deve estar lembrando aí das recentes secas que o Brasil enfrentou. Como que pode um país que tem 13% da água doce do mundo enfrentar aí uma questão de seca? Falta água? Não é só isso. Falta logística, falta infraestrutura para que essa água chegue aos pontos mais importantes do nosso território. Fora essa questão de infraestrutura, que é histórica e incomoda muito o desenvolvimento do Brasil, nós temos uma alta carga tributária, uma burocracia excessiva e o problema da corrupção. Vamos trabalhar um pouco esses temas para que você entenda melhor. Alta carga tributária significa excesso de impostos. E quando eu digo para você que o brasileiro paga muito imposto, o problema não é somente no pagamento de altos impostos. O problema é o não retorno desses impostos em benfeitorias à população. Se nós pagamos muitos impostos, nós queremos ver o retorno desses impostos. Nós queremos ver rodovias pavimentadas, nós queremos ver investimento em ferrovias, nós queremos ter segurança, nós queremos ter uma educação de qualidade, nós queremos ter saúde de qualidade. E nós não temos esse retorno. O Brasil é um dos piores países do mundo em taxa de retorno de imposto. Nós pagamos muito para não recebermos quase nada em troca. Esse é um problema histórico brasileiro e que incomoda muito a nossa população. Você deve estar se lembrando daqueles protestos de junho de 2013. Eles foram motivados justamente por esses pontos fracos, incluindo o não retorno dos impostos pagos. Para quem quer ser um empreendedor, o Brasil também não é um país que acolhe muito bem. Nós temos uma burocracia excessiva. E o que é isso, professor? O que é uma burocracia excessiva? É o excesso de leis. O Brasil tem um excesso de leis, sobretudo para abrir empresas. Se você quer abrir empresas, por exemplo, em alguns países desenvolvidos, você vai fazer isso em alguns dias. Em alguns dias, a sua empresa está aberta, pronta para funcionar, pronta para gerar o seu lucro, pronta para gerar o recurso e o retorno que a sociedade espera da tua atividade. Aqui no Brasil, se você quiser ver a sua empresa funcionando legalmente, você não vai levar alguns dias, você vai levar alguns meses, porque existe um excesso de regras, um excesso de normatizações que atrapalha o empreendedorismo brasileiro. É isso que significa burocracia excessiva. E dentro tanto do aparato público, tanto das empresas públicas, quanto das empresas privadas, e principalmente na relação entre o poder privado e o poder público, o Brasil enfrenta o gravíssimo problema de corrupção. Muito se fala a respeito da corrupção, mas pouco se compreende a respeito da corrupção. A corrupção, ela é um mal brasileiro apenas? Não. A corrupção se encontra em todos os países do mundo. O problema é que no Brasil ela faz parte do sistema e ela está num nível de desenvolvimento muito grande, de tal forma que ela acaba comprometendo o funcionamento do Estado, o funcionamento da relação do Estado com as empresas e acaba retirando recursos para enfrentar aquele que possivelmente seja o maior desafio e o maior ponto fraco do Brasil, que é a desigualdade social. Nos últimos anos, o Brasil melhorou muito na questão da desigualdade social. Nós melhoramos. Nós tivemos aí, por exemplo, a inclusão de mais de 40 milhões de pessoas vindo das classes mais baixas nas classes médias. Mas isso não é o suficiente para que a questão da desigualdade social esteja equacionada no Brasil. A questão da maior igualdade significa maior acesso a recursos, maior acesso a bens, maior acesso à qualidade de vida, à cultura, à educação, ao lazer. E nesse ponto, o Brasil ainda fica muito a desejar. Quando nós pensamos nisso, é interessante você entender uma coisa. Olha só, o Brasil, ele apresenta um quadro de desenvolvimento humano que resume tudo isso para a gente. Quando eu observo o desenvolvimento humano brasileiro, eu tenho que observar
o IDH, o chamado Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, ele é considerado alto. O Brasil ocupa aí a 79ª posição do ranking com uma nota de 0,744. Como você sabe, o IDH é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1 nós estivermos, a nossa nota for, maior a nossa qualidade de vida. Quanto mais próximo a 0, pior a qualidade de vida. Com uma nota de 0,744, o Brasil é considerado um país de alto desenvolvimento humano. E aí você deve estar pensando, poxa, professor, mas com tantos pontos fracos, como é que a gente consegue ter um IDH alto? Apenas lembrando a você que esse IDH alto, ele não é o melhor. Existem aqueles países que têm IDH altíssimo e seriam esses os países de maior qualidade de vida no Brasil. Então, o que nos impede de termos uma qualidade de vida maior são os pontos fracos que eu acabei de mostrar para você. Outra coisa interessante é o seguinte, é você saber que o IDH, ele avalia que áreas do Brasil, áreas que foram comentadas com você. O Brasil, para formar esse IDH, ele é avaliado na expectativa de vida, ele é avaliado na escolarização, na alfabetização e também no PIB per capita, que é o PIB por pessoa. Seria a renda aí per capita de cada cidadão brasileiro, feito uma média. Quando nós olhamos isso, é interessante você notar que o Brasil, apesar de ter um IDH alto, o IDH não propicia para a gente a medição das desigualdades sociais. Por isso aquele slogan, por isso aquele rótulo. Brasil, país rico e desigual. Tem muitos pontos fortes, mas também acaba enfrentando aí pontos fracos que fragilizam o nosso desenvolvimento.